papel do vereador nem sempre é bem conhecido pelo eleitor. E mesmo sem ter uma noção muito clara das responsabilidades e das competências daqueles que exercem o poder legislativo, o cidadão é convocado a participar das eleições municipais e a escolher os seus representantes legais. Para ajudá-lo nessa tarefa, o programa Cidadania em Pauta de hoje discute o papel do vereador na sociedade. O nosso convidado é o vereador Arlindo Araújo, do PPS. Olá, vereador, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Vereador, quantos mandatos o senhor já exerceu e vem exercendo? Estou no meu 5º mandato. São, portanto, quase 20 anos. 16 mais 2, 18 anos. 18 anos, contando que tem mais 2 anos ainda para o término deste ano. Quando concluir esse mandato, vai completar 20 anos. Cada legislatura tem a sua característica própria. Como o senhor avalia cada uma delas, resumidamente? Bom, realmente, cada legislatura tem as suas características, porque ela é composta por pessoas distintas, né? Não são sempre os mesmos representantes. Acontece que, ao longo do tempo, à medida em que as coisas vão caminhando, há uma tendência a de que os componentes desse poder legislativo tenham um comportamento semelhante aos outros das outras legislaturas, em função dessa história de montagem de bancada. O prefeito quer ter uma bancada dentro da Câmara, e aí acaba o comportamento em si se assemelhando muito às legislaturas anteriores. Tendo em vista essa experiência de 5 mandatos legislativos, acredito que hoje o senhor pode nos afirmar: o poder de fato emana do povo? O poder, com certeza, emana do povo, mas infelizmente, na maioria das vezes, ele não é honrado da maneira como deveria ser. Como funciona o processo legislativo, vereador? Como você diz no aspecto de funcionamento da Câmara Municipal... Isso, o papel do vereador, né? Sim. Bom, basicamente, o vereador, ele é escolhido dentre um monte de candidatos para representar a comunidade nos assuntos que são inerentes à vida em sociedade restrita ao município. Cada vereador tem a sua postura, as suas convicções e as suas ideologias. Teoricamente, deveria ser nesse caminho que os trabalhos deveriam trilhar, mas infelizmente também ocorrem influências por conta de interesses pessoais que acabam sendo colocados acima dos interesses da comunidade como um todo. E aí essa representatividade, que deveria ser autêntica e pura, acaba sendo contaminada por interesses ou pessoais, ou partidários, ou de acordos que são feitos entre poderes, mais especificamente o poder legislativo e o poder executivo, que acaba por comprometer, né, a pureza dessa representatividade. Os vereadores eleitos pela primeira vez, de primeira legislatura, encontram mais dificuldades para lidar com todo esse processo? Quais os desafios que eles enfrentam? Olha, a Câmara Municipal tem uma estrutura de suporte muito grande para os vereadores. É lógico que assim que você chega novo, é tudo novo, né? Mas a Câmara tem condições tem funcionários, tem departamentos que têm condições de orientar o vereador com relação às suas atribuições, a como aquilo deve transcorrer dentro dos trabalhos. Então, não vejo dificuldade nenhuma para que uma pessoa recém-eleita possa desempenhar o seu papel com bastante tranquilidade e independência, sem ter que ficar pedindo favores ou depender de colegas vereadores para, assim, adotar esta ou aquela postura. Não é uma prática incomum a eleição de determinados bairros da cidade como base eleitoral. Essa, na sua avaliação, é uma postura que culmina com muitos problemas? Olha, é muito comum, e isso é até um vício que na minha concepção está errado, porque o vereador ele é eleito para representar a comunidade como um todo, e não esse ou aquele bairro, ou esse ou aquele segmento da sociedade. Mas existe essa concepção errada, inclusive, na própria sociedade, em alguns bairros, e existe essa concepção errada, inclusive, dentro do próprio vereador. Muitos se intitulam, sou vereador do bairro tal ou da região tal,
E é uma concepção errada, porque ele não é vereador só daquele bairro, daquela região. Ele é um vereador que ajuda a decidir os rumos da cidade como um todo. E aí, um problema sério, porque às vezes, infelizmente, eu vi isso ao longo do tempo, que as pessoas não se dão conta da importância, né, e da nobreza que é você poder ser um membro do Poder Legislativo, e no caso específico de Araçatuba, ser um dos 12 vereadores, um dos 12 escolhidos pelo povo para representá-los, né, e decidir as coisas da melhor maneira possível. Muitas vezes, influências outras acabam, como eu disse, comprometendo essa representatividade, até por uma falha na concepção daquele que detém o poder, daquele que foi o escolhido. Se ele tivesse uma noção exata, né, ou precisa da importância daquilo, né, é uma oportunidade assim rara. Como eu digo assim, que a pessoa que é eleita para um cargo de vereador, se ele realmente parar para pensar e ver a importância e a oportunidade que ele tem de fazer o bem para milhares de pessoas, muitas coisas de repente não aconteceriam da forma como acontece no nosso Brasil inteiro. E outra concepção errada, né, vereador? Muitas pessoas acreditam que o vereador tem poder, e tem mesmo, para criar leis. Mas elas acreditam que o vereador também tem poder para fazer obras. Essas pessoas precisam conhecer um pouco mais o legislativo, não? Não tenha dúvida que a população precisa ser esclarecida nesse sentido, mas infelizmente também os próprios vereadores acabam por disseminar essa falsa ideia, porque eles, dentro da sua cabeça, misturam as suas atividades legislativas com as atividades do Poder Executivo, né? E ao inaugurar obras, ao ficar andando atrás de máquina que está fazendo recapeamento, né, tirando foto em cima de trator ou qualquer coisa, passa para a população de que o vereador tem esse poder, e ele não tem. Então, o vereador também tem a obrigação de orientar a população, e não o faz, em boa parte das vezes, não orienta, e ainda dissemina uma imagem totalmente errada, né? Então, essa maneira de atuar de vereadores acaba também por deturpar a imagem e as funções principais do representante do povo. E há também a função assistencialista, né? Muitas pessoas acreditam que o vereador está aqui para encaminhar as pessoas doentes, para dar cesta básica, um medicamento necessário. Como foi sendo construída essa imagem, esse tipo de imagem? Esse tipo de imagem, ele é construído com a contribuição da população e também do próprio vereador, que acaba fazendo isso, né, num clientelismo político, porque as pessoas o procuram para que ele resolva este ou aquele problema, que não é uma atribuição dele, mas ele entende que se ele ajudar a resolver, ou se ele resolver aquele problema, ele vai ter aí um crédito eleitoral, e aí ele já está pensando nele, já não está pensando na coletividade, e aí entra aquela história de quebrar multa, pagar conta de água, de luz, cesta básica. Esse assistencialismo literalmente é fazer um clientelismo político e comer uma compra de votos antecipada, né, fazendo com que o vereador já está preocupado com a próxima eleição. É justamente aí que cria esse vício, e a população se acostuma com isso, e é muito comum você ouvir dizer, uma pessoa está com um determinado problema, fala, não, vai lá na Câmara dos Vereadores, encontra algum vereador lá que resolve esse problema. Né? Aí formam-se filas na frente da Câmara Municipal, existem gabinetes já especialistas nesse tipo de atendimento, e aí fica disseminada essa imagem totalmente distorcida realmente da função do vereador. Como o cidadão deve proceder diante de uma necessidade, e o próprio vereador ao receber pessoas assim necessitadas em busca de ajuda e muitas vezes desnorteadas, desorientadas, sem saber para onde ir. Claro, eu acho que cabe ao vereador, nesse aspecto, promover a orientação devida, né, e explicar para essa pessoa quais são os órgãos que ela deve procurar, mas não se aproveitar daquele momento de necessidade da pessoa para suprir aquela necessidade momentaneamente, vislumbrando algum benefício eleitoral. O
eleitor, claro, não só pode, como deve acompanhar o trabalho, principalmente daquele vereador que ele ajudou a eleger. O senhor acredita que essa participação ativa da sociedade tem sido crescente? Tem. E isso é uma das coisas que me anima bastante, porque eu entendo que há necessidade de um amadurecimento político da população. E quando eu fui eleito a primeira vez, as sessões da Câmara eram transmitidas apenas pelo rádio. E aí era muito comum a população brincar e dizer o seguinte, que só acompanhava as sessões da Câmara guarda noturno ou algum bêbado que não mudou a estação de rádio, não é? E não é muito longe disso, né? Realmente a população tinha pouco acesso ao que acontecia na Câmara. Hoje não. Hoje nós temos as sessões transmitidas pela televisão, ao vivo, e é uma oportunidade que o cidadão tem da sua casa de acompanhar o desempenho de cada vereador, não só daquele que ele votou, mas também o de cada um, porque aí ele pode ter uma opinião formada de cada um dos seus representantes, ou pelo menos saber exatamente de que maneira pensam todos os vereadores acerca desse ou daquele problema. E dependendo dessa postura, as pessoas vão formando uma opinião a respeito da Câmara, e isso é importante para que nós tenhamos, dentro daquilo que a gente idealiza, que as pessoas possam escolher aqueles que efetivamente mereçam, né, essa confiança de representá-los no Poder Legislativo. E fazendo um comparativo com a sua primeira legislatura e a quinta legislatura, os meios de acompanhamento se ampliaram, né? Hoje não só a televisão, a internet, o rádio, há vários meios, a própria internet, né? Os meios de comunicação se incumbiram de divulgar os trabalhos da Câmara e de cada parlamentar, e isso, sem dúvida alguma, é fundamental e vai ser fundamental para esse, como eu disse, amadurecimento político da população, para que escolha os seus representantes com maior critério. E a população pode vir também ao Poder Legislativo para acompanhar de perto esse trabalho, ou reivindicar algum projeto? A Câmara é aberta, né? Aliás, é bastante confortável, inclusive, né? A estrutura da Câmara Municipal, então o cidadão tem a oportunidade de acompanhar não só ao vivo, como também presencial os trabalhos da Câmara. Está certo. O programa Cidadania em Pauta discute hoje o papel do vereador na sociedade com o vereador Arlindo Araújo. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Criada há 13 anos em Araçatuba, a Acrepon, uma entidade social sem fins lucrativos, trabalha na coleta, separação e reciclagem de materiais. Ela busca promover a inclusão social e atualmente conta com 30 associados, que além de conseguir a sua própria renda, recebem assistência médica, odontológica e psicológica. São pessoas que apostam na força do trabalho para vencer a crise dos reciclados. Você também pode ser um colaborador da Acrepon. Mais informações, ligue 3625-2808. Para obter mais informações sobre a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores, acesse nosso site www.camaraaracatuba.com.br. Aqui você vai conhecer um pouco mais sobre a instituição, o dia a dia dos vereadores, por meio de notícias e vídeos postados, além de acompanhar a programação da TV Câmara e do Rádio Câmara. O site possibilita a consulta de leis, licitações em andamento pela Câmara, a ordem do dia das sessões ordinárias, como funcionam as comissões permanentes e quem são os vereadores que fazem parte delas. Para opinar sobre as questões levantadas pelo Legislativo, o cidadão pode participar da enquete da semana, onde o resultado é divulgado, inclusive pela TV Câmara. Na galeria de fotos históricas, você vai encontrar amplo material sobre Araçatuba, desde a sua fundação até a atualidade. E na galeria de ex-presidentes, vai conhecer todas as pessoas que administraram o Legislativo araçatubense.
No site da Câmara, o internauta também tem canal direto com o vereador para dar sugestões ou fazer críticas. Basta um clique e deixe sua mensagem. www.câmaraaracatuba.com.br Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Estamos de volta com o programa Cidadania em Pauta, hoje recebendo em nosso estúdio o vereador Arlindo Araújo, do PPS. Vereador, voltando ao tema central da nossa entrevista, qual é o papel do vereador hoje? Nós podemos, de uma maneira bastante rápida, dizer que os vereadores têm a função precípua de elaborar e aprovar leis, a função de fiscalizar o Poder Executivo na maneira como esse Poder Executivo gasta o dinheiro que é arrecadado através dos impostos e também ver quais são as necessidades do município e dentro das suas atribuições, porque também os vereadores têm uma série de limitações, elaborar projetos de lei que visem, a resolver e solucionar esses problemas. No que tange à fiscalização, o vereador pode fiscalizar todos os órgãos públicos municipais, independentemente, por exemplo, de autorização? O vereador pode. Lógico que, na maioria das vezes, é bom que tenha um caráter oficial, mas ele tem a liberdade de chegar em qualquer repartição pública e solicitar informações para que ele possa se lastrear de dados, e para que ele possa formar uma opinião acerca daquilo que ele está tentando investigar ou tentando examinar. Um dos documentos utilizados pelo vereador para fiscalizar, por exemplo, as ações do Poder Executivo são os requerimentos de informações oficiais. Até que ponto eles são necessários, já que o vereador tem acesso livre às repartições públicas municipais, vereador? Realmente ele tem acesso, mas acontece que um requerimento ele tem um peso maior, porque ele é passado pelo crivo dos outros vereadores e, em sendo aprovado, aquilo não é mais apenas uma pergunta daquele vereador individualmente. Ele tem toda a conotação do poder legislativo em si. Por outro lado, esse requerimento também tem um caráter formal e tem a questão legal de que o prefeito tem a obrigação de responder esse requerimento no intervalo de dias. Se ele não o fizer, e não justificar porque não fez, ele pode até perder o mandato. Lógico que isso casos extremos, mas para você ter uma noção, do poder que é um requerimento oficial aprovado pela Câmara Municipal enviado ao Poder Executivo. O vereador também tem a responsabilidade de buscar soluções para os problemas da sociedade? E de que forma isso é feito? Ele tem a obrigação de ver todos os problemas do município. Se dentro das limitações que são impostas a um membro do Poder Legislativo, ele puder elaborar um projeto de lei que vise a solucionar esse problema, ele deve fazê-lo. E caso ele não tenha a competência para isso, ele deve fazer essa sugestão ao Poder Executivo sob a forma de indicação, de ofício, documentando esse problema e chamando a atenção do chefe do Poder Executivo de que aquele problema existe e que precisa ser solucionado. Exemplo, um buraco, que é o que mais tem em Araçatuba, Vamos dar um exemplo de um buraco. Um buraco enorme numa rua que pode cair um motoqueiro lá e morrer. Pronto. O vereador não tem poder de ligar para a Secretaria de Obras e falar, vai lá e tapa esse buraco. Nós não podemos mandar. Nós temos que sugerir, chamar a atenção do Poder Executivo, falar, senhor prefeito municipal, tem um buraco desse tamanho na rua tal, em frente ao número tal, nós indicamos a necessidade de que haja a correção para evitar acidente. É assim que funciona. E aí o prefeito vai acatar ou não essa sua sugestão de acordo com a cronologia de tarefas que ele tem lá, se ele acha importante ou não priorizar esse ou aquele buraco. Então, nada que vá gerar custo para o município, gasto, o vereador pode fazer.
né? Ele não pode fazer nada que vai gerar um gasto. Ele pode sugerir, mas dizer, olha, faz isso ou faz aquilo, construa uma praça aqui ou não construa uma praça de esporte ali, ou faça uma creche ali, nós não temos esse poder. Porque gera gastos para o Poder Executivo. E quem administra o dinheiro é o prefeito. E isso tem uma explicação, né? Porque seria uma ingerência entre os poderes. Se cada vereador, né, tivesse o poder de mandar e mandasse para o prefeito, olha, eu quero que construa um bairro, uma creche ou uma praça aqui ou ali ou acolá, o prefeito que administra o dinheiro ia falar, puxa vida, eu que tenho que dizer onde eu vou pôr esse dinheiro, aqui ou ali. Se todo mundo começar a mandar, vira uma bagunça. A distribuição, né, a separação entre os poderes é justamente por isso. Porque quando o prefeito é eleito, a população confere a ele o poder de administrar o dinheiro e de priorizar aquilo que ele entende que deva ou não ser feito naquela sequência que ele bem entender. Cabe ao vereador sugerir e fiscalizar se aquilo está sendo bem feito ou não, se aquele dinheiro está sendo bem gasto ou não. Mas o poder de efetivar a obra não é nosso. E tudo isso está na Constituição da República. Exatamente. Né? Tudo determinado ali. O processo legislativo está alicerçado na própria Constituição, que atribui a iniciativa para a criação das leis ao vereador, mas também ao prefeito. Então, a competência, o que cabe a cada um, depende da geração ou não de gastos. Nesse sentido, o vereador, a competência do vereador fica ainda mais limitada? Ele está muito engessado para trabalhar hoje? O senhor também acredita nisso? Não, eu não acho que é engessado. É só uma questão de respeitar as atribuições de cada um. Né? O que não pode acontecer, né, e o vereador fica realmente engessado, amarrado, né, ao Poder Executivo, se ele se alia ao Poder Executivo, fugindo das suas atribuições, né, e aí acaba por ter uma relação promíscua com o Poder Executivo, onde ele, para conseguir alguns favores junto ao Poder Executivo, ele acaba cedendo em algumas outras coisas, né? E é bom que se saliente essa história toda, porque é muito comum a gente se ouvir, inclusive de vereadores, não, eu fui eleito na coligação do prefeito, então eu tenho que ajudar a governar. Ele não tem que ajudar a governar nada, ele tem que fiscalizar o governo. Quando eles falam em ajudar a governar, estão tentando justificar aquela história que é conhecida de que vereadores acabam nomeando pessoas dentro do Poder Executivo, né? O vereador tem lá 8 cargos, o vereador tem 12 cargos na administração. Isso é o absurdo dos absurdos. Na Constituição não está escrito isso, e isso, para falar bem a verdade, é uma pouca vergonha. Porque a atribuição de nomear essa ou aquela pessoa para trabalhar é do prefeito. Quando o vereador vai lá e nomeia um amigo, né, um correligionário, seja lá quem for, ele vai ficar devendo favor para o prefeito. Não é? Quando ele fica devendo favor para o prefeito, como é que aquele que deveria fiscalizar o prefeito vai ter liberdade para exercer essa fiscalização com independência, com isenção, se ele deve favor ao Executivo? Na verdade, a fusão entre dos poderes legislativo e executivo é prejudicial para a própria sociedade. Exatamente. Esse termo que eu achei muito bonito que você usou. É uma fusão, né, entre o poder executivo e legislativo. E a Constituição diz que os poderes têm que ser independentes. Então não tem que ter fusão nenhuma, né? E eu digo que essa relação é uma relação promíscua. E tudo que é promíscuo traz prejuízo. Para quem? Para a população. Que a população não elegeu ninguém para ficar lá ultrapassando os limites constitucionais e participando, por exemplo, de nomeações dentro do Poder Executivo. Dentro das suas atribuições de fiscalizar, de elaborar leis, o vereador também deve trazer à Câmara debates sobre questões de interesse público, interesse social. Hoje, quais os assuntos que o senhor considera importantes, imprescindíveis, que sejam debatidos no ambiente do Poder Legislativo? Eu tenho usado o tempo que me é facultado no pequeno expediente, que são 10 minutos, uma vez por mês, onde nós podemos abordar os assuntos mais diversos. E não obrigatoriamente tem que ser assuntos municipais. Eu acho que o vereador tem, inclusive, a obrigação de trazer à tona e trazer à discussão assuntos nacionais, assuntos estaduais, porque assim, é inegável
que as decisões do presidente da República, dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais e dos governadores afetam a vida do munícipe. E nós temos a obrigação de trazer à tona esses assuntos, discutir isso, porque faz parte desse processo que eu digo de amadurecimento político da população, para que a população entenda em que ponto e até que ponto a decisão de um deputado, de um governador ou do próprio presidente da República afeta a vida de cada munícipe aqui, né? Porque um assunto recorrente é o município não tem dinheiro, o município não tem dinheiro, o município não tem dinheiro. E não tem mesmo. Se nós analisarmos que 40% de tudo que é produzido no país vai para a mão do governo e depois ele devolve isso federal dá o seu bel prazer, né? Então, quando nós ficamos sabendo que um deputado conseguiu uma emenda lá de 300 mil para o município e as pessoas têm uma tendência natural de ficar eternamente agradecido, não tem que agradecer nada, é a obrigação mais dele. Mais do que a obrigação. Né? E o governo, inclusive, está faltando em mandar esse mais recursos, porque a pessoa mora aqui no município. Acontece que o governo fica lá com um monte de dinheiro, né, que são arrecadados dos impostos, e eu sempre trago à discussão essa história da nossa carga tributária, que é altíssima, e que isso não é devolvido em benefício para a população. E nós, paralelamente a isso, ficamos sabendo de sucessivos escândalos, onde filho do senador Sarney tem não sei quantos milhões de reais na Suíça. Filho do senador Tuma envolvido com o chefe da máfia não sei da onde. Não é? Então, é importante que a população saiba que por trás disso tudo tem dinheiro. E que dinheiro é esse? É justamente o dinheiro que é arrecadado dos impostos. Falando em dinheiro, falando em recursos, falando em orçamento municipal. O vereador deve participar da elaboração da peça orçamentária, assim como a população. Como deve ocorrer essa participação, tanto a do vereador como a da população? A população, ela tem o direito e a obrigação de fazer sugestões da maneira como ela entende que esse dinheiro, né, do orçamento anual deva ser gasto. É importante que o Poder Executivo e o Poder Legislativo tente contemplar essas necessidades. É lógico, feita uma análise criteriosa com relação a essas sugestões e ver se elas são assim, coisas realmente efetivamente necessárias. Através de entidades, o indivíduo por si só também tem esse direito de fazer essas sugestões. O Poder Executivo elabora o orçamento municipal, né? Ele diz lá o quanto que o município espera arrecadar no ano e diz a maneira como ele, Poder Executivo, pretende gastar esse dinheiro. Manda isso para a Câmara Municipal e os vereadores podem fazer emendas nesse orçamento, tentando adequar aquilo que eles entendem de que melhor maneira esse dinheiro poderia ser gasto. Por outro lado, o prefeito tem também o direito de vetar essas emendas que os vereadores fazem, se ele entende que aquilo alterou demais a ideia inicial que ele tinha de como gastar todo esse dinheiro. Em síntese, é uma peça que deve ser discutida por todos os segmentos da sociedade, mas quem diz como pretende gastar é o Executivo. E quem autoriza ou não que aquele dinheiro seja gasto daquela maneira é o Poder Legislativo. E aí resta aos vereadores e à própria população ficar de olho para acompanhar a execução orçamentária. Né? Exatamente, acompanhar para saber se aquilo está sendo executado da maneira como o prefeito disse que iria executar e se não o fez, por que não o fez, né? Por que não fez da maneira como deveria? E ele vai ter que se explicar, olha, porque não entrou esse dinheiro que a gente esperava que entrasse, porque eu tive que priorizar essa ou aquela obra por conta de caso fortuito, de força maior, caiu uma tempestade e eu pretendia, por exemplo, fazer uma praça, mas desbarrancou um rio, então eu tenho que arrumar aquilo lá. Então não deu para fazer a praça, mas isso tudo tem que ser fiscalizado e acompanhado pela população e pelo Poder Legislativo. Está certo, o programa Cidadania em Pauta discutiu hoje o papel do vereador na sociedade com o vereador Arlindo Araújo, do PPS, a quem eu agradeço pela presença. Mais uma vez, obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigada a você de casa pela audiência. Até uma próxima oportunidade.